Já alguma vez acordou à meio da noite com o coração a bater depressa, sem saber por quê? Ou talvez sinta uma estranha pressão na cabeça logo pela manhã, antes mesmo de pôr os pés fora da cama. Muitos de nós atribuímos isto à idade, a uma noite mal dormida ou a um sonho mais agitado. Pensamos que é simplesmente uma parte normal do envelhecimento. Mas a verdade, uma verdade dolorosa e silenciosa, é que algo que muitos de nós fazemos todas as noites, algo que parece completamente inofensivo e até reconfortante, pode estar a preparar o terreno para um perigo invisível, um pico de tensão arterial enquanto dormimos. Este é um dos momentos mais vulneráveis para o nosso coração. É um inimigo silencioso que ataca quando as nossas defesas estão embaixo. O que poderia ser tão prejudicial e, ao mesmo tempo, tão comum? Neste vídeo, vamos revelar qual é a bebida que um cardiologista adverte que nunca se deve tomar à noite, pois pode desencadear esta perigosa subida da tensão arterial. E não vamos ficar por aqui. Vamos analisar os hábitos noturnos que, sem que se aperceba, podem estar a colocar o seu coração sob uma pressão imensa, noite após noite. Vamos desvendar como pequenas mudanças na sua rotina podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde cardiovascular. Fique até ao fim, porque o último hábito que vou partilhar é algo que a maioria das pessoas nunca, mas nunca mesmo, associa à tensão arterial. E pode ser a chave que lhe faltava para noites mais tranquilas e manhãs mais saudáveis. Vamos então começar com o culpado principal, aquele que muitas vezes se esconde à vista de todos na nossa cozinha, disfarçado de conforto ou de um pequeno prazer de fim de dia. Estou a falar das bebidas açucaradas e de certos tipos de chás. Pode parecer surpreendente. Um chá não é suposto ser saudável. E um sumo? Não é melhor que outras coisas? A verdade é mais complexa. Quando falo de bebidas açucaradas, não me refiro apenas aos refrigerantes óbvios, cheios de gás e químicos. Falo também dos sumos de pacote, mesmo aqueles que dizem 100% fruta, os néctares, as águas com sabores e até o leite com chocolate. O problema é o açúcar. Quando consome uma grande quantidade de açúcar de uma só vez, especialmente à noite, quando o seu corpo está a preparar-se para descansar e o seu metabolismo está a abrandar, cria uma cascata de reações no seu corpo. Primeiro, o seu pâncreas tem de trabalhar horas extraordinárias para libertar insulina e lidar com todo aquele açúcar no sangue. Este processo pode levar à inflamação em todo o corpo, incluindo nas paredes dos seus vasos sanguíneos. Vasos inflamados tornam-se mais rígidos e estreitos, o que significa que o coração tem de bombear com mais força para fazer o sangue circular. O resultado? A sua tensão arterial sobe. Pior ainda, o excesso de açúcar faz com que o corpo retenha sódio e água. E como sabemos, mais sódio no corpo é uma receita direta para a tensão alta. Pense nisto como tentar empurrar a mesma quantidade de água através de uma mangueira mais estreita. A pressão aumenta. E isto acontece enquanto você dorme, um período em que a sua tensão deveria naturalmente baixar, para permitir que o seu coração e artérias descansem e se reparem. Agora vamos falar dos chás. Muitos chás são maravilhosos. O chá de camomila, de cidreira ou de valeriana podem ser excelentes para relaxar e promover um sono reparador. O problema reside em dois tipos específicos de chás à noite. Primeiro, os que contêm cafeína, como o chá preto, o chá verde ou o chá branco. A cafeína é um estimulante. Ela bloqueia os sinais no cérebro que nos dizem para abrandar e descansar. Em vez disso, acelera o seu ritmo cardíaco e pode contrair os seus vasos sanguíneos, ambos elevando a sua tensão arterial.
Beber um chá com cafeína à noite é como pedir ao seu corpo para correr uma maratona quando ele está a tentar atar os atacadores para ir dormir. Mas há um culpado ainda mais sorrateiro, que muitas pessoas bebem precisamente por pensarem que é saudável. O chá de alcaçuz. O alcaçuz é conhecido por ajudar com problemas de estômago ou tosse. No entanto, contém uma substância chamada glicerizina. Esta substância imita uma hormona no nosso corpo que controla o equilíbrio de fluidos e eletrólitos. O resultado é que o corpo começa a reter sódio e a perder potássio. Esta combinação é uma bomba relógio para a tensão arterial, fazendo-a subir perigosamente, especialmente com o consumo regular. Se tem tensão alta, o chá de alcaçuz é algo a evitar completamente, sobretudo à noite. Então, o que fazer? Troque essas bebidas por um simples copo de água, talvez com uma rodela de limão, ou opte por uma infusão calmante, como a camomila, que não só não prejudica, como ainda ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e a preparar o corpo para o sono. Esta simples troca pode ser uma das coisas mais poderosas que faz pela sua saúde cardíaca. Mas a bebida é apenas o começo. O que a acompanha é igualmente importante. E isto leva-nos ao nosso segundo hábito perigoso: fazer uma refeição pesada e salgada tarde da noite. Na nossa cultura, o jantar é muitas vezes a refeição principal, um momento de convívio. Quem não gosta de um bom jantar, talvez um resto daquele bacalhau delicioso que sobrou do almoço, ou uma sopa mais rica e substancial como um caldo verde com chouriço, comida um pouco antes de ir para a cama. O problema não está na comida em si, mas no timing e na composição. Quando come uma refeição grande, o seu sistema digestivo precisa de uma grande quantidade de sangue e energia para processar tudo. Isto desvia o sangue de outras partes do corpo e aumenta o seu ritmo cardíaco e a sua tensão arterial temporariamente. Se fizer isto perto da hora de dormir, o seu corpo não tem tempo de voltar a um estado de repouso antes de adormecer. Vai para a cama com o motor do corpo ainda a trabalhar em alta rotação. E o sal? O sal é o maior inimigo da tensão arterial. Alimentos processados, enchidos como o chouriço, bacalhau salgado, queijos curados e até o pão podem conter quantidades enormes de sal escondido. O sal, como já vimos, faz o corpo reter líquidos. Este excesso de fluido aumenta o volume de sangue nas suas artérias, aumentando a pressão sobre as suas paredes. Imagine novamente a mangueira. Agora não só está mais estreita, como também tem muito mais água a passar por ela. A pressão é imensa. Jantar tarde e de forma pesada significa que vai dormir com esta pressão elevada, que pode permanecer alta durante várias horas, precisamente quando o seu coração mais precisa de descanso. A solução não é passar fome, é uma questão de planeamento. Tente jantar pelo menos 3 horas antes de se deitar. Dê tempo ao seu corpo para fazer a digestão. Opte por refeições mais leves à noite. Uma sopa de legumes sem batata, uma posta de peixe grelhado com uma boa salada, ou um peito de frango com legumes cozidos. Reduza o sal que adiciona e tenha atenção aos alimentos naturalmente salgados. Beba água durante a refeição em vez de outras bebidas. Esta mudança não só vai ajudar a sua tensão arterial, como também irá notar que dorme muito melhor, com menos azia ou desconforto, e acorda com mais energia e leveza. Parte 3. Agora que já ajustamos o que comemos e bebemos à noite, vamos olhar para o ambiente que criamos à nossa volta antes de fecharmos os olhos. Muitas vezes, o maior inimigo do nosso coração não está no prato, mas sim no ar que respiramos e nas imagens que vemos. Isto leva-nos ao terceiro hábito noturno que pode estar a sabotar a sua tensão arterial: a ausência de um ritual de relaxamento
e a exposição a estímulos estressantes antes de dormir. Pense na sua rotina típica depois do jantar. O que faz? Para muitas pessoas, a resposta é sentar-se em frente à televisão para ver o telejornal. Vemos as notícias do dia: crises, acidentes, discussões políticas, problemas econômicos. Embora seja importante mantermos-nos informados, bombardear o nosso cérebro com informação estressante e negativa, momentos antes de tentar dormir, é como beber um café expresso de ansiedade. O seu corpo não distingue uma ameaça real de uma ameaça vista na televisão. Ao ver estas imagens e ouvir estas notícias, o seu cérebro ativa o sistema de luta ou fuga. Liberta hormonas de estresse, como o cortisol e a adrenalina. Estas hormonas preparam o corpo para a ação. O coração bate mais rápido, os músculos ficam tensos e, crucialmente, os vasos sanguíneos contraem-se para aumentar a pressão arterial e enviar sangue rapidamente para as áreas mais importantes para uma fuga. Obviamente, você não vai fugir do seu sofá, mas o seu corpo não sabe disso. Ele fica neste estado de alerta elevado, tornando quase impossível relaxar verdadeiramente e adormecer. E mesmo que adormeça, o sono é mais leve e agitado, e a sua tensão arterial pode permanecer elevada durante a noite. O mesmo se aplica a filmes de ação, thrillers cheios de suspense, ou até mesmo a discussões acaloradas com familiares. O telemóvel e o tablet são outros grandes vilões. Ficar a ver as redes sociais, a ler e-mails ou a jogar pode parecer uma forma de relaxar, mas o efeito é o oposto. A luz azul emitida por estes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona que diz ao nosso corpo que é hora de dormir. Sem os níveis adequados de melatonina, o nosso relógio biológico fica confuso. Além disso, o fluxo constante de informação e notificações mantém o nosso cérebro num estado de alerta e estimulação. A solução é criar um santuário de paz na última hora, antes de se deitar. Declare essa hora como uma zona livre de ecrãs e notícias. Desligue a televisão, ponha o telemóvel de lado, no silêncio. Em vez disso, redescubra prazeres mais simples e calmantes. Leia um livro físico, de papel. O ato de virar as páginas e focar-se numa história transporta-o para outro mundo e acalma a mente. Ouça música suave. Pode ser música clássica, instrumental, sons da natureza ou até fados mais calmos e melancólicos que o ajudem a refletir e a relaxar. Um banho morno também pode fazer maravilhas, pois o ligeiro aumento e a subsequente queda da temperatura corporal ajudam a induzir o sono. Praticar alguns alongamentos suaves ou meditação, por apenas 10 minutos, pode libertar a tensão acumulada nos músculos e acalmar a respiração. Este ritual de relaxamento envia um sinal claro ao seu corpo. O dia acabou. O perigo passou. É seguro descansar. Ao fazer isto consistentemente, está a treinar o seu corpo para baixar naturalmente a produção de cortisol e aumentar a melatonina, permitindo que a sua tensão arterial desça para um nível saudável e reparador durante a noite. E isto leva-nos diretamente ao nosso quarto hábito, que está intimamente ligado a este ritual: manter um horário de sono irregular. Muitas pessoas pensam que o sono perdido durante a semana pode ser compensado ao fim de semana, deitando-se muito mais tarde e levantando-se ao meio-dia. Ou talvez a sua rotina varie muito. Há noites em que fica a ver um filme até tarde e outras em que se deita muito cedo. Esta irregularidade é um choque para o nosso sistema. O nosso corpo funciona com base num relógio interno, conhecido como ritmo circadiano. Este relógio é como um maestro de uma grande orquestra, que regula milhares de processos no nosso corpo, desde a digestão até a libertação de hormonas e, claro,
a regulação da tensão arterial. A nossa tensão arterial tem um ritmo natural. Começa a subir um pouco antes de acordarmos para nos dar energia para o dia, flutua durante o dia com as nossas atividades e depois deve baixar significativamente durante a noite, atingindo o seu ponto mais baixo durante o sono profundo. Esta descida noturna, conhecida como dipping, é vital para a saúde do coração. Dá um descanso às nossas artérias, reduzindo o desgaste. Quando temos horários de sono inconsistentes, é como se estivéssemos constantemente a mudar a hora no relógio do maestro. A orquestra fica desafinada. O corpo fica confuso. Ele não sabe quando deve libertar as hormonas do sono ou as do estresse. Estudos mostram que pessoas com horários de sono irregulares têm uma menor descida da tensão arterial durante a noite, ou, em alguns casos, a tensão até sobe. Este padrão, conhecido como non-dipping, é um fator de risco muito forte para ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. Manter um horário de sono regular, mesmo aos fins de semana e feriados, é uma das coisas mais importantes que pode fazer para regular a sua tensão. Tente deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias. Sim, mesmo ao sábado e ao domingo. Isto não significa que não possa ter vida social, mas tente não variar mais do que 1 hora do seu horário habitual. Esta consistência ajuda a sincronizar o seu relógio biológico. O seu corpo aprende quando esperar o sono e o despertar, e todos os sistemas, incluindo o cardiovascular, começam a funcionar de forma mais harmoniosa e previsível. A sua tensão arterial irá agradecer-lhe com um ritmo mais saudável e protetor, noite após noite. Parte 4. Já falamos sobre o que entra no nosso corpo através da comida e da bebida, e como preparamos a nossa mente e o nosso ambiente para o descanso. Mas e o que acontece quando já estamos a dormir, num estado de inconsciência? É aqui que se esconde o último e talvez mais surpreendente hábito, ou melhor, condição, que pode estar a causar picos perigosos na sua tensão arterial. A apneia do sono não tratada e até a sua posição de dormir. Este é o segredo que milhões de pessoas ignoram. Já lhe disseram que ressona muito alto? Um ressonar que parece abalar as paredes? Acorda frequentemente com a boca muito seca, dor de cabeça ou a sentir-se cansado mesmo depois de ter dormido 8 horas. Estes são sinais clássicos de apneia obstrutiva do sono. De forma muito simples, a apneia do sono ocorre quando os tecidos moles na parte de trás da sua garganta relaxam tanto durante o sono que bloqueiam as suas vias respiratórias. Literalmente, você para de respirar por períodos que podem ir de alguns segundos a mais de 1 minuto. O seu cérebro, percebendo-se a perigosa descida dos níveis de oxigênio no sangue, entra em pânico. Ele envia um sinal de alarme, um choque de adrenalina, para o acordar bruscamente. Apenas o suficiente para que você volte a respirar, muitas vezes com um som de engasgo ou um ressonar alto. O problema é que este ciclo pode repetir-se dezenas ou até centenas de vezes por noite, sem que você tenha consciência disso. Cada um destes microdespertares é um evento de estresse maciço para o seu corpo. Cada vez que a sua respiração para e o oxigênio baixa, o seu corpo reage como se estivesse a ser sufocado. O seu coração acelera violentamente e a sua tensão arterial dispara para forçar o sangue oxigenado a chegar ao cérebro e a outros órgãos vitais. Agora, imagine este processo a acontecer 50, 100, 200 vezes por noite. É como se o seu sistema cardiovascular estivesse a ser submetido a um teste de estresse de alta intensidade durante horas, todas as noites. Não admira que a apneia do sono seja uma das principais causas de hipertensão resistente, aquela que não responde bem à medicação.
Se suspeita que pode ter apneia do sono, é absolutamente crucial falar com o seu médico. Pode ser necessário fazer um estudo do sono, que hoje em dia até pode ser feito no conforto da sua casa. O tratamento, muitas vezes através de um aparelho chamado CPAP, que ajuda a manter as vias aéreas abertas, pode ser transformador não só para a sua tensão arterial, mas para a sua qualidade de vida em geral. Além da apneia, a sua posição de dormir também pode ter alguma influência. Embora a investigação não seja totalmente conclusiva para toda a gente, alguns estudos sugerem que dormir de costas pode piorar o ressonar e a apneia em algumas pessoas, pois a gravidade faz com que a língua e os tecidos moles caiam para trás, bloqueando a via aérea. Dormir sobre o lado esquerdo, por outro lado, é frequentemente recomendado. Acredita-se que esta posição ajuda a aliviar a pressão sobre o coração e sobre a veia cava, a maior veia do corpo, que está do lado direito, melhorando a circulação de volta ao coração. Pode não ser uma solução mágica, mas se sofre de tensão alta ou de refluxo, experimentar dormir sobre o lado esquerdo pode trazer algum alívio. Como vimos, proteger o nosso coração durante a noite é uma tarefa multifacetada que vai muito além de tomar um comprimido antes de dormir. Começa com as escolhas mais simples. A escolha consciente de beber um copo de água ou uma infusão de camomila em vez daquela bebida açucarada ou daquele chá com cafeína. Continua com a decisão de nutrir o nosso corpo com um jantar mais leve e mais cedo, dando-lhe tempo para descansar em vez de o sobrecarregar. Envolve criar um santuário de paz no nosso quarto, desligando o ruído do mundo e permitindo que a nossa mente se acalme. Trata-se de honrar o relógio natural do nosso corpo com a dádiva da regularidade, deitando-nos e levantando-nos à mesma hora. E, finalmente, trata-se de ouvir os sinais que o nosso corpo nos dá durante o sono, como um ressonar alto, e procurar ajuda se necessário. Lembre-se, não precisa de mudar tudo de uma só vez. Isso seria avassalador. O segredo está nos pequenos passos consistentes. Escolha uma coisa para começar esta semana. Talvez seja simplesmente deixar o telemóvel a carregar fora do quarto. Ou talvez seja tentar jantar uma hora mais cedo. Pequenas mudanças, quando praticadas dia após dia, criam um efeito bola de neve, levando a grandes resultados na sua saúde e bem-estar. A sua saúde está nas suas mãos, mesmo quando está a dormir. Agora gostaria muito de ouvir a sua história. Qual é o seu ritual noturno? Tem algum truque que o ajude a relaxar e a dormir melhor? Ou talvez este vídeo o tenha feito pensar em algo que precisa de mudar. Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar e ajudar outra pessoa. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda a que mais pessoas que precisam desta informação a possam encontrar. E claro, subscreva o nosso canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos conselhos práticos para uma vida mais saudável e feliz. Cuide-se bem. O seu coração é o seu bem mais precioso. Viva a sua vida ao máximo, com energia e alegria, em qualquer idade.